Jesus tinha irmãos? Jesus tinha irmãos. Então, eu sei que os católicos, não todos, né, lógico, mas muitos católicos, se a gente fala que Jesus tinha irmãos, que Maria teve mais filhos, né, eles ficam furiosos, eles ficam nervosos, né? Eles ficam furiosos, como se Maria ter um monte de filhos fosse uma coisa vergonhosa, uma coisa pecaminosa, uma coisa ruim. Irmãos, vergonha, né? Em Israel, sabe o que era? Era ter um filho só, ainda que fosse ele o Cristo, entendeu? Porque todas as mulheres, né, consideradas, né, de Deus, tinha muitos filhos, né? E era vergonha na época ter um filho só. E até hoje ter bastante filho é bênção, se a pessoa, né, tiver condições de cuidar, né? Entendeu? Então, mas olha, vamos ler alguns textos. Eu coloquei alguns textos, tem muitos, mas eu não coloquei todos, mas porque são palavras curtas, respostas curtas, né? Então, mas eu coloquei os principais, né? Então vamos observar aqui um texto de Mateus 1, 24 e 25. Despertado José do sono, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Olha aqui para mim, raciocina aqui comigo. É verdade que Jesus não conheceu Maria? Ele só conheceu Maria depois que nasceu Jesus? É verdade isso? Perdão. É verdade que Maria... não, isso acontece nas melhores famílias. É verdade que José só conheceu Maria depois que Jesus nasceu? Não. José já conhecia Maria, eles já estavam desposados, entendeu? Eles já estavam desposados. O que era desposado aqui a palavra? Era um marido e mulher. Eles estavam naquele período da corte que se fazia em Israel. Um ano de corte, de preparação para o casamento. Já era considerado marido e mulher. Não podia mais largar, exceto se fosse por adultério. Entendeu? Então eles não tinham tido sexo ainda. Então eles não tinham se relacionado ainda sexualmente, mas José já conhecia Maria, eles eram desposados, ela era a esposa dele, ele já conhecia Maria, entendeu? Mas ele não a conhecia na intimidade, ele não tinha tido relações sexuais ainda com ela. E olha o que o texto diz: contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz. Quer dizer, aqui significa o seguinte: não se relacionou sexualmente enquanto ela não deu à luz. Depois se relacionou sexualmente. José e Maria, depois do nascimento de Jesus, viveram como um casal normal, santo, abençoado, né? E Maria era uma pessoa maravilhosa, né? A qual, se fosse possível, a gente deveria seguir o conselho dela, mas isso não é muito possível, porque ela não deu muitos conselhos. A Bíblia fala muito pouco de Maria. Aliás, o único conselho que ela deu não foi nenhum conselho, foi uma ordem. Ela disse: fazei tudo o que ele disser. Ela deu uma ordem, que era para seguir Jesus, né? Então, aqueles que dizem que segue Maria e não obedecem a Jesus, não segue coisa nenhuma, porque a única ordem que Maria deu foi que era para seguir a Jesus, fazei tudo o que ele disser, né? Então, mas vamos ler os outros textos. Olha aqui, ó. Mateus 13, 54 a 56. 54 a 55, tá bom. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aí o que é que muitos dizem isso aqui? O que muitos dizem? Que aqui está se referindo a filhos espirituais, né? Não está se referindo a filhos, os irmãos no sentido espiritual, né? Irmãos no sentido espiritual. Mas aqueles que estavam ouvindo também se consideravam cristãos. Então ele dizia: mas não é esse,
os filhos. Então ele diria, mas não é esses os nossos irmãos? Se fosse no sentido espiritual, eles tinham que se incluir também. Mas não são esses os filhos de Maria? Não são nossos irmãos? Quer dizer, aqui está citando o nome deles. Aí tem gente que diz assim, não, mas Jesus não podia ser filho de Maria. Um argumento que usam muito, é esse, que Tiago, por exemplo. Tiago é filho de Maria e José, né? Tiago. Mas um argumento que usam muito é o seguinte, mas Tiago não podia ser filho de Maria porque ele era filho de Zebedeu. É um texto, é um argumento que usam muito. Só que o seguinte, tinha 3 Tiago ali, só descritos na Bíblia são 3 Tiago. Tem o Tiago, filho de Zebedeu, tem o Tiago, filho de Alfeu, e tem o Tiago, que é o irmão de Jesus, que é o que escreveu a carta de Tiago, que está lá perto de Apocalipse. Não tem uma cartinha bem pequena, 2 folhas, lá perto de Apocalipse, que é a carta de Tiago. Esse Tiago aí não é filho de Zebedeu, esse aí não é filho de Alfeu, esse aí é filho de José e Maria. Esse Tiago aí é irmão de Jesus, por parte de mãe, meio irmão, né? Meio irmão, entendeu? Então, mas vamos lá, outro texto aqui, Marcos 3, 31 a 33. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Chegou a sua mãe e seus irmãos. Se aqui está se referindo no sentido espiritual, então chegou quanta gente? Muita gente, milhares e milhares. E não é isso aqui o texto, né? Se é no sentido espiritual, era gente demais, né? Mas aqui, o que dá a entender? Chegaram sua mãe e seus irmãos, sua mãe e seus irmãos mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Não. Então, no sentido espiritual, estas mesmas pessoas que falaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, no sentido espiritual, estas pessoas, elas eram irmãos de Jesus e dos irmãos de Jesus. Elas eram irmãos, porque elas também estavam ouvindo a palavra. Eram pessoas que criam na palavra, entendeu? Aí eles falam, está lá fora os teus, né? Está lá fora tua mãe e teus irmãos. Se fosse no sentido espiritual, falava, está lá fora a mãe de Jesus e os nossos irmãos. Se fosse no sentido espiritual, você vê que não tem cabimento. Então, isso aqui não é polêmico, isso aqui a Bíblia é muito clara. Entendeu? Então, Maria teve um monte de filhos, mas isso em hipótese alguma é algo negativo, é algo que deprecia o nome de Maria. Maria é uma pessoa maravilhosa, e de ter tido Jesus, ela já é maravilhosa. De ter tido mais filhos, se tornou mais maravilhosa ainda. Melhor ainda. Né? Nunca foi algo negativo ter muitos filhos. Né? Mas muitos católicos veem isso como algo negativo. Mas para fechar aqui, para encerrar essa resposta aqui, então tem um versículo aqui que é muito, muito claro. Olha o que o versículo diz. Lucas 2, 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Ela que é Maria. Ela deu à luz o seu filho primogênito. Irmãos, o que significa primogênito? É o primeiro, significa que ela teve outros filhos. Meu Deus, não existe nada mais claro do que isso. Entendeu? Então ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Entendeu? Se ela não tivesse tido mais filho, a palavra aqui seria, ela deu à luz a um filho unigênito. Mas aqui o texto diz que ela deu à luz a um filho primogênito, o que fica muito, muito claro só nesse texto aqui, que ela teve muitos outros filhos e filhas. Não se sabe quantos, alguns deles a Bíblia cita o nome, né? Mas, né, Tiago, o irmão de Jesus, é o apóstolo. É o que escreveu, o apóstolo é o outro Tiago, o filho de Zebedeu, né? O Tiago, o irmão de Jesus, é o que escreveu a carta, né? É o que escreveu a carta de Tiago. Mas enfim, né? Dizer que Maria é uma pessoa, né? Não foi um exemplo, né? Para todos nós, embora a Bíblia não fale muito dela, mas o pouco que fala que ela foi a escolhida.
né? Então, o que nós vamos dizer? Vamos dizer simplesmente que, né, é uma mulher especial, né, e maravilhosa, mas ela não teve um filho só. Então, ou a gente acredita no que está escrito na Bíblia, ou a gente não acredita. Mas qual a relevância disso? Eu acho que muito, porque uma coisa é errada aqui puxa outra, outra puxa outra, e outra puxa outra, né? Então, eu creio que tudo que está na Bíblia a gente tem que interpretar corretamente e tem relevância sim. Amém?